Oi, gente, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês, tá? Explicar mais uma parte da nossa matéria de geografia. Hoje o tema da aula vai ser camadas da Terra, tá? A litosfera e a superfície terrestre é o que a gente vai falar nessa aula um pouquinho, tá? Então vocês acompanhem pelo livro, conforme o livro Tempo de Geografia da Editora Brasil, tá? Do sexto ano, volume do sexto ano. Então, vocês acompanhem a partir da página 126. E aí, como eu sempre gosto, né, de começar lá com estudar é querer responder perguntas, e a Mafalda adora fazer perguntas. Será que existe vida em outros planetas? Como é que o planeta Terra se formou? Quantos anos tem a Terra? Por que os continentes estão separados? Todas essas respostas a gente vai aprender, vai descobrir hoje nessa aula, tá? E aí o amigo da Mafalda, né? Ai, Mafalda, você pergunta demais, perguntando tanto assim, a professora vai querer dar aula, eu mesmo, para responder as perguntas da Mafalda e a de vocês também, né? Bom, gente, nosso planeta, né? Por que tem vida em outro planeta, né? Por que no nosso tem vida e no outro planeta a gente ainda não descobriu se isso existe? Enfim, o planeta Terra, ele concentra um conjunto de fatores, tá? Que permite essa vida na Terra. Tá? E todas essas partes, né, é o que a gente chama de biosfera, né, ou esfera da vida, tá? A bola da vida, tá certo? E ela é formada, né, por basicamente três esferas, como se fossem três camadas, né? A atmosfera, que é a camada de ar, tá? Diversos gases. A litosfera, que é a porção sólida da Terra, né? Formada por rochas, minerais. E a hidrosfera, que é a camada constituída pela água, tá ok? Nos leitos subterrâneos e também no ar, né? De forma gasosa, tá certo? Então, aí depois, com esses três esferas, a gente tem a biosfera, né? Que é a união dessas três camadas, da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Tá? Tem inclusive um resumo para vocês aqui nesse mapa mental que ajuda você a compreender um pouco melhor. E aí, né, da litosfera, dessa camada crosta, também chamada de crosta terrestre, né, essa camada sólida mais externa da Terra, e dali para dentro, né, o que teria? Imagina se a gente fizer um corte e pudesse chegar até o centro da Terra. O que a gente veria? Não é verdade? A gente teria a crosta terrestre, que é essa camada mais externa, né, que envolve a Terra. Depois a gente teria o manto, que é uma camada mais espessa, formada por um material rochoso, mas num estado pastoso, muito quente, chamado magma. Tá? Então, como se fosse um sorvete, mas um sorvete quente, né? É assim, pastoso, tá ok? E aí, mais para o centro da Terra, a gente teria o núcleo, a camada mais profunda. Tá? No núcleo externo, a temperatura pode chegar até a 4.000 graus. Muito, muito quente, tá certo? Para vocês terem uma ideia, né? A água ferve a 100 graus. Então, quando a água já está fervendo, ela já atingiu 100 graus. Então, no núcleo, na parte externa do núcleo da Terra, haveria uma temperatura de 4.000 graus, né? E aí a gente poderia se perguntar, né? Há quanto tempo a Terra já se formou? Qual que é a idade da Terra? Será que a gente conseguiria calcular a idade da Terra? Alguns cientistas, né, afirmam que há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos a Terra seria assim, uma massa incandescente, uma massa de fogo, que com o passar dos anos, de milhões de anos, né, foi se resfriando e se consolidando nessa forma, nessa estrutura que ela tem hoje.
né? Foi sofrendo transformações. Vocês podem ver aqui um diagrama, né? Uma imagem que mostra como é que teria sido esse tempo da Terra, né? Como que ela foi evoluindo, lá dos 4 bilhões de anos lá no centro, né? Quando ela era apenas uma massa incandescente, e aí o que foi a cada passagem do tempo, né? Foi se desenvolvendo, tá certo? Eu coloquei também para vocês em anos, ó, como é que se denomina isso. Claro que não tem que decorar, né? Para vocês saberem como é que era denominado, olha, 4 bilhões e 600 milhões de anos era chamada a Era Radiano, depois Arquiano, né? Olha, o período Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, quem gosta de dinossauros vai se lembrar dessas nomenclaturas, né? Olha, no Mesozoico, onde justamente a gente tem os dinossauros, ó, o Triássico, Jurássico, a Era Cretácea, tá certo? E hoje, né, nossa época atual, né, o Quaternário, o período Quaternário, na época Holoceno, tá? Seria o que a gente estaria vivendo na evolução da Terra hoje. Mas e antes disso tudo, né? Existem estudos que dizem que havia uma grande massa, né, a Terra toda, todos os continentes, eles eram unidos. Tá? Então aqui tem uma representação, olha, a África juntinho com o Brasil, né, os Estados Unidos virando ali, encontrando o Canadá com a Dinamarca, a Europa, enfim, e aí depois é que foi acontecendo uma chamada deriva continental, né? Existia uma única massa, a Pangeia, né? Toda a Terra junta, e ao longo dos anos ela foi se separando, tá certo? Essa grande massa foi sofrendo movimentação e foi formando, né, os continentes, os 6 continentes que a gente tem hoje em dia. E a teoria que se fala, né, sobre essa Pangeia é a teoria das placas tectônicas, certo? Que que a litosfera, né, não é formada por um pedaço único, e sim por placas encaixadas umas nas outras, como se fosse um quebra-cabeça. E cada uma delas foi chamada de placa tectônica. E aí são esses grandes blocos rochosos de diferentes tamanhos e formas que compõem a litosfera e que se movimentam constantemente sobre o manto pastoso que é o magma. E aí a gente tem, com essa movimentação, tivemos a formação dos continentes, né, a divisão da grande massa da Pangeia, e a gente até hoje sofre esses abalos por causa dessa movimentação das placas tectônicas, certo? A gente pode ver que funciona mais ou menos assim, ó, como nessa imagem. A Pangeia foi se desfazendo e dando origem aos continentes, certo? Então agora, ó, bora lá para o seu caderno, para o roteiro de estudos que eu preparei, fazer os exercícios. Combinado? Qualquer dúvida você tira na nossa aula.